Uma coisa é ser corajoso, outra é ter culhões tão grandes que você poderia usá-los como seu próprio bote salva-vidas. O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, atravessaria o Oceano Pacífico com os dele. Por que dizemos isso? Por tanto tempo aliado de Putin, Tokayev acabou de sentar-se em frente ao líder da Rússia, ao vivo na televisão nada menos, e entregou uma mensagem diretamente na cara dele. A Rússia vai perder, então acabe com a guerra agora. Putin saiu rastejando de um dos muitos bunkers dele para isso, e foi humilhado, só conseguindo fazer uma careta enquanto Tokayev falava. Agora, Putin enfrenta o fato de que até aqueles que deveriam apoiá-lo percebem o que está para acontecer com a Rússia. Esse deveria ser um momento de triunfo para Putin. No dia 25 de julho, depois de aparecer em público pela primeira vez em semanas, Putin começou com uma manobra de propaganda cuidadosamente controlada em Irkutsk. O líder russo foi a Omsk encontrar Tokayev, em visita bem programada por assessores de Putin. No fim de julho, a fumaça e o cheiro de combustível queimado, após o ataque recorde da Ucrânia à refinaria na cidade da Sibéria, já teriam desaparecido. Putin agora teria a oportunidade de aparecer ao lado de Tokayev na televisão nacional, para transmitir ao povo russo uma mensagem sobre cooperação econômica e os acordos que ambos os líderes firmariam. Putin queria discutir os próximos passos na relação entre as duas nações. Tokayev tinha outras ideias. Quando o presidente do Cazaquistão começou a falar, nenhuma das lisonjas que Putin esperava ouvir lhe veio à mente. Tokayev realmente tinha algo a dizer. Ele não quis entrar em detalhes. Tokayev queria falar sobre a Ucrânia, e as palavras que saíram da boca de Tokayev pareceriam um tapa na cara de Putin tão forte que poderia ter sido dado pela equipe do Jackass e sua engenhoca de mão gigante. Não vou esconder que recebo muitos sinais, sobre os quais já o informei por telefone, da Europa e dos Estados Unidos, sobre o atual conflito entre Ucrânia e Rússia. Tokayev declarou: enquanto as câmeras de televisão filmavam, cada comentário e cada careta de Putin eram transmitidos para toda a Rússia. Tokayev então continuou dizendo: a natureza do conflito não está totalmente clara. De novo ele fez isso diante de Putin, quase casualmente deixando isso claro para o mundo todo. As várias razões dadas por Putin para a invasão, do combate ao nazismo à história, não se sustentam. Alegações distorcidas de que russos e ucranianos são um só povo também não se sustentam. Tokayev não acredita em nada disso. Tokayev deu o tapa que ecoou pelo mundo. Tudo isso precisa parar, declarou o presidente do Cazaquistão, enquanto pedia a Putin para congelar a guerra. Tokayev disse que, quando isso ocorrer, Putin não poderá contar com o Cazaquistão como mediador favorável à Rússia. O Cazaquistão se recusa categoricamente a ser esse mediador, afirmou Tokayev. Afinal, a Rússia é um grande país e pode se virar sozinha, disse o líder cazaque. Putin ficou atônito. Pego de surpresa, o melhor que ele conseguiu oferecer em resposta, quando voltou a falar, foi uma alegação fraca de que daria um briefing detalhado a Tokayev depois que o evento do meteoro terminasse. Esse briefing é inútil. Tokayev já ouviu e Putin sabe. O líder da Rússia teve que aceitar ficar em segundo plano, enquanto um presidente aliado, ao menos em comércio e crescimento econômico, acabou de criticá-lo dizendo o quanto ele é estúpido por continuar uma guerra que claramente não está vencendo. Putin foi humilhado. Até então, ele estava tendo um bom dia. A visita a Irkutsk foi positiva, com Putin aparecendo de surpresa na fábrica de aviação local, onde inspecionou um jato de passageiros MC-21 e um avião de treinamento de combate Yak-130M. A presença dos seguranças evidenciava a paranoia de Putin e o temor de ser assassinado. Mas tudo tinha corrido bem. Putin chegou a Omsk para ser surpreendido por um homem que deveria se ajoelhar, beijar seu anel e agradecer à Rússia por ser parceira comercial. Dmitry Kalesev, que é um jornalista russo, resumiu toda a humilhação perfeitamente dizendo: no fim, foi uma forma educada de dizer que a invasão da Ucrânia por Putin foi um ato de loucura e capricho pessoal. Isso foi um tapa na cara de Putin, que há anos propagava sua narrativa sobre as causas profundas do conflito. Agora, essa repreensão pública. Não há causas fundamentais. Putin apenas as inventou. Machucado e acuado após um encontro que deveria ter sido diferente, Putin provavelmente foi se refugiar em mais um de seus bunkers. Foi humilhado e insultado na cara por um homem que ele achava que seguiria sua cartilha. Enquanto ele se escondia dos olhares, provavelmente ficaria semanas sem aparecer em público até se recuperar do constrangimento. Uma palavra continuava se repetindo em sua mente. Por quê? Ótima pergunta, com resposta complexa.
Em breve, explicaremos todos os motivos que levaram Tokayev a agir assim com Putin. Antes disso, este é o Programa Militar. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito. E enquanto faz isso, lembre-se de ativar o sino de notificações para garantir que nossos vídeos diários cheguem ao seu feed. A resposta aparente para a grande pergunta de Putin pode ser a própria Ucrânia. Putin logo ficará furioso, alegando que a Ucrânia virou o Cazaquistão contra a Rússia. Mas ele só estaria meio certo, e não pelos motivos que ele imagina. Apesar de ser aliado comercial da Rússia há tempos, o Cazaquistão nunca sinalizou apoio a Putin ou a sua suposta operação militar especial na Ucrânia. Desde o início da guerra, o Cazaquistão afirmou não reconhecer como independentes os chamados territórios separatistas na Ucrânia. Isso eliminou qualquer apoio que Putin esperava. O Cazaquistão oficialmente não reconhece a Crimeia ocupada como russa. Não reconhece nenhum território ocupado pela Rússia desde fevereiro de 2022. Essas terras são ucranianas e devem permanecer assim, diz o Cazaquistão. Mas Putin suportaria isso. O Cazaquistão é mais importante para a Rússia como parceiro comercial do que militar, já que o país da Ásia Central não tem um exército impressionante. Assim, a falta de apoio às ações da Rússia dificilmente resultaria em ajuda militar à Ucrânia. Além disso, é o que o Cazaquistão faz, Putin pensou. Ele se equilibra diplomaticamente entre todos para se manter o mais neutro possível. Mesmo assim, a invasão de Putin, algo que ele não previu, causou uma fissura na relação da Rússia com o Cazaquistão. Não foi e ainda não é uma ruptura total. No entanto, com o passar dos anos, a natureza do relacionamento entre os dois mudou. Antes da guerra na Ucrânia, a Rússia era a nação mais poderosa. Havia uma parceria, mas estava longe de ser igualitária. Isso tem sido o caso na maior parte da Ásia Central, onde Putin passou anos fortalecendo a influência russa, criando estruturas econômicas favoráveis à Rússia e afirmando que só a Rússia pode manter países como o Cazaquistão seguros. A invasão da Ucrânia abalou essa relação. Ficou claro ao Cazaquistão que a Rússia pode se voltar contra qualquer país conforme os caprichos de Putin. E pior para Putin, 4 anos e meio de guerra e contando mostraram que a Rússia está longe de ser tão forte quanto antes. Os argumentos de segurança coletiva já não são mais convincentes e, com o passar do tempo, enquanto a Ucrânia continua não apenas resistindo, mas também causando sérios danos à Rússia, líderes como Tokayev já não têm mais receio de se manifestar. Então, a opinião coletiva do Cazaquistão sobre o que está acontecendo na Ucrânia desempenha um papel significativo no que vimos em Omsk. Os resultados da invasão de Putin mostram as verdadeiras razões das ações de Tokayev. Com o avanço da guerra, o equilíbrio de poder entre Rússia e Cazaquistão começou a mudar. Não vamos dizer que o Cazaquistão é agora o mais poderoso. Não é. Mas o Cazaquistão se tornou um parceiro que antes era apenas conveniente, mas agora é essencial para a sobrevivência da Rússia contra a Ucrânia. Tokayev sabe que agora tem poder de barganha, como mostram os pedidos recentes da Rússia ao Cazaquistão para ajudar com o problema de combustível. Com mais refinarias russas incendiadas e a Ucrânia destruindo caminhões de combustível e caminhões-tanque nos territórios ocupados, a Rússia enfrentou uma crise de combustível. Putin, de pires na mão, recorreu ao Cazaquistão no fim de junho para pedir 50 mil toneladas de gasolina e aliviar as longas filas nos postos de gasolina na Rússia. O Cazaquistão não se comprometeu de imediato e só cedeu aos pedidos de Putin cerca de uma semana depois. Mas naquele momento, duas coisas ficaram claras para Tokayev. Primeiro, a Rússia ainda trata o Cazaquistão como um irmão menor que pode ser pressionado sempre que necessário, mesmo causando danos ao próprio Cazaquistão. E segundo, a Rússia está desesperada. Ela deve estar, já que pede gasolina enquanto a Rússia gira em torno do petróleo. Esse é o poder de barganha de que estamos falando. Tokayev sabe que Putin precisa do Cazaquistão, mas o país também depende da Rússia. A maior parte do petróleo vendido pelo Cazaquistão passa pelos oleodutos russos antes de chegar a outros clientes. Mas ser tão vital para a Rússia traz alguns benefícios, um dos quais parece ser a capacidade de sentar-se diante de Putin e dizer na cara dele que a invasão da Ucrânia não faz sentido e que está na hora de ele acabar com essa guerra. Além disso, as declarações de Tokayev reconhecem um fato já evidente. A Ucrânia é um país muito perigoso. O Cazaquistão deseja o fim da guerra na Ucrânia, pois sofre com impactos dos ataques de drones em suas exportações de combustível e petróleo. A Ucrânia não ataca diretamente o Cazaquistão, pois isso seria um erro diplomático com um país que parece disposto a apoiar o direito da Ucrânia de ser uma nação soberana. A Ucrânia tem atacado a infraestrutura de petróleo da qual o Cazaquistão depende, como mencionamos.
O Moscow Times relata que a recente onda de ataques de drones da Ucrânia no Mar Negro e no Mar de Azov, ataques ao terminal do consórcio do oleoduto do Cáspio, obrigaram empresas de petróleo do Cazaquistão a cortar a produção diária. Apesar de ser apresentada como técnica, a medida reforça que a guerra de Putin prejudica o Cazaquistão. A Ucrânia também atacou com frequência Novorossiysk, porto no Mar Negro. Agora serve de esconderijo para os remanescentes da frota do Mar Negro, expulsos de sua base tradicional em Sebastopol, Crimeia. Novorossiysk é um porto comercial. O petróleo volta a passar por lá, parte vindo do Cazaquistão. Isso traz mais transtornos que Tokayev não quer assumir por Putin. O Cazaquistão se assemelha à Rússia em um ponto. O setor de petróleo e gás é crucial para sua economia. A Forbes informa que a energia representa mais de 30% do PIB do Cazaquistão e mais de 75% de suas exportações. Se drones ucranianos continuarem atacando portos usados pelo Cazaquistão para exportar, a população do país sofrerá economicamente. As motivações de Tokayev ficam mais claras. Existe um elemento de aproveitar a influência do Cazaquistão em jogo, mas, no fim das contas, Tokayev está fazendo o que deveria fazer: cuidar dos interesses do Cazaquistão. Ao dizer a Putin que é hora de acabar com a guerra, ele sabe que a Rússia não pode vencer, não como Putin quer vencer. Enquanto Putin seguir avançando cegamente no abismo de sua ambição, a vida no Cazaquistão não pode voltar ao normal. Putin tem um problema chamado Cazaquistão. Além dos motivos de Tokayev, surge uma questão ainda maior para o líder da Rússia. Essa questão se resume a algo que mencionamos anteriormente, que é o fato de o Cazaquistão estar tentando ser amigo do maior número possível de nações. A guerra na Ucrânia dura tanto que não dá mais para jogar em todas as frentes. A política externa de múltiplos vetores do Cazaquistão, segundo o Common Space, foi repetidamente testada nos últimos 5 anos, seja pela guerra da Rússia, pela Operação Fúria Épica ou pela influência chinesa na Ásia Central. O Cazaquistão agora é pressionado a escolher um lado. O dia 25 de julho mostrou a Putin uma coisa importante: a Rússia não será o lado que o Cazaquistão escolherá. Vamos retomar uma das partes mais interessantes do discurso de Tokayev. Você ouviu isso antes. Tokayev disse a Putin que recebeu muitos sinais de setores nos Estados Unidos e na Europa sobre o estado atual da campanha da Rússia. O mistério é sobre quais foram esses sinais. Discutimos que o Cazaquistão tem poder de pressão sobre a Rússia, enquanto o Ocidente tem poder de pressão sobre o Cazaquistão. Líderes americanos e europeus reconhecem que o Cazaquistão e a Ásia Central são vulneráveis em energia por dependerem da Rússia como intermediária para exportar petróleo. Quando Tokayev fala sobre receber sinais, ele pode estar sugerindo que os líderes ocidentais têm deixado claro para ele que precisa começar a pressionar Putin. Ou então, eles podem começar a usar sua própria influência, talvez não comprando o petróleo do Cazaquistão. O Cazaquistão agora é o terceiro maior fornecedor de petróleo da União Europeia. Então talvez estejam sendo feitas ameaças sobre como tudo isso pode acabar se Tokayev não exercer alguma pressão. Isso é especulação. Tokayev apenas sugeriu influência ocidental, que pode ser mais benigna. No fim de junho, o Cazaquistão firmou acordos de 12 bilhões de dólares americanos com a União Europeia, principalmente para comprar 50 aviões Airbus. Então talvez a Europa não esteja pressionando Tokayev. Em vez disso, o líder do Cazaquistão pode estar sendo seduzido por todas as coisas que o Ocidente pode oferecer ao seu país e que não podem vir de uma Rússia cansada da guerra e fortemente sancionada. Novamente, tudo isso é especulativo. Putin vai notar o padrão desses eventos e perceber que a Rússia está perdendo influência no Cazaquistão. A nação que andava na corda bamba parece prestes a pular dela e se volta ao Ocidente. O diz adiciona mais um obstáculo que pode atrapalhar tudo. O Cazaquistão tem buscado cada vez mais a China como compradora de seu petróleo. O Cazaquistão possui apenas 2 rotas de entrega de petróleo que não passam pela Rússia. Uma delas por oleoduto ligando Atazu a Xinjiang, na China. Esse oleoduto transportou 1,2 milhões de toneladas de petróleo bruto para a China em 2024. Mostrando a viabilidade de o Cazaquistão se desvincular da Rússia. Ainda seria necessário mais trabalho, mas a China, que quase não produz petróleo, ficaria muito feliz em construir a infraestrutura necessária para o petróleo e a chance de ampliar sua influência na Ásia Central, em detrimento da Rússia. O quadro completo vai surgindo. Agora fica claro que Putin se envolveu em um jogo perigoso, desnecessário se não tivesse invadido a Ucrânia. Tudo o que ocorre no Cazaquistão hoje, da influência ucraniana, ocidental e chinesa,
Ao líder ousar enfrentar Putin e humilhá-lo, tudo é consequência da invasão de Putin durar quase meia década. A Rússia está mais fraca agora do que em 2022. Muito mais fraca. Atitudes de Putin o assombram quando um aliado sugere que já é hora de declarar paz, pois sua guerra não faz sentido. Tokayev enviou a mensagem, mas Putin vai ouvir? Apesar do choque com o ocorrido em Omsk, é pouco provável que Putin busque a paz apenas porque Tokayev afirmou que é hora. Não nos entenda mal. Putin deveria ouvir. No entanto, como destaca o Večernji List da Croácia, por meio do Kyiv Post, Putin não é o tipo de pessoa razoável que ouviria aliados dizendo que já é hora de parar. Aceitar a situação atual seria reconhecer a soberania da Ucrânia, o que representaria uma vitória ucraniana, não russa. Isso é inaceitável para Putin. Putin não vai parar até ser forçado a isso, diz o veículo. Há evidências disso em eventos recentes. Putin se recusa a aceitar qualquer tipo de cessar-fogo, mesmo estando claro que a Rússia perdeu a iniciativa na Ucrânia e está sendo castigada tanto no campo de batalha quanto pelas sanções de longo alcance da Ucrânia. Há rumores de que Ucrânia e Estados Unidos fizeram nova proposta de paz. O Kremlin recusou reconhecer a proposta e só comentará quando tiver algo concreto. Se a proposta não incluir cessão de território pela Ucrânia, Putin provavelmente não aceitará. Ele não pode. O líder russo está encurralado e precisa manter a luta na Ucrânia, pois não cumprir a vitória prometida o torna vulnerável à deposição. Se ele continuar lutando, mais coisas como o que Tokayev acabou de fazer vão acontecer, pois não só o Cazaquistão, como outras nações da Ásia Central vão buscar mais influência ocidental ou oriental. Então o que Putin faz? Ele se prejudica ou prejudica a Rússia. E no fim das contas, não existe ninguém mais importante para Vladimir Putin do que o homem que o encara no espelho. Então ele vai aguentar outro aliado sumindo. Ao fazer isso, ele prejudicará a Rússia por muitos anos, que ele nem vai viver para ver. Esse é o real aviso de Tokayev, que Putin ignorará. Ele deveria. O que está acontecendo com o Cazaquistão é apenas um sintoma de um tumor em forma de Putin que está fazendo a Rússia apodrecer até o seu núcleo. O líder tão desesperado para consolidar seu legado como uma das lendas da Rússia está isolando o país e causando declínio duradouro, indo além do Cazaquistão. Confira nosso vídeo sobre como Putin preparou a Rússia para algo pior que a derrota na Ucrânia. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no Military Show para ver mais das nossas análises aprofundadas sobre os últimos acontecimentos geopolíticos. E obrigado, como sempre, por assistir.